Olá! Hoje eu decidi fazer um podcast um pouco diferente dos que eu venho fazendo ultimamente. O podcast de hoje é sobre a cantora Britney Spears. Todo mundo sabe que ela está envolvida nessa batalha judicial contra o pai dela, na intenção de obter a sua liberdade, de se livrar da conservadoria a qual ela foi submetida em 2008 por conta de vários problemas na sua vida profissional, pessoal, né? E foi o momento em que o pai dela achou uma ótima oportunidade para poder entrar com um pedido de tutela na justiça norte-americana, pedido esse que foi concedido. Muitas pessoas se perguntam, mas por que ela está sob tutela? Por que ela precisa da autorização do pai dela para tudo, né? Muitas pessoas, principalmente essa nova geração, que não pegou a época do auge do sucesso dela, que foi entre 1998 a 2004, 2005, essa geração mais nova não entende. Então, eu decidi gravar esse podcast hoje para poder dar uma atualizada, uma contextualizada na vida dela, assim, de uma forma resumida, mas assim, de fácil entendimento. Vocês podem assistir vários vídeos no YouTube, vários YouTubers falando sobre o caso Britney Spears, né? Sobre a questão da conservadoria, do breakdown dela. Tem o documentário do The New York Times, o Framing Britney Spears, que eu já assisti, super recomendo, é muito bom. Também teve um documentário dela que ela lançou em 2009, se eu não me engano. Foi logo ela após lançar o álbum Circus de 2008. Ela lançou no ano seguinte, 2009, o documentário Britney for the Records, que fala sobre a vida dela pós-breakdown, logo depois que ela entrou na tutela, sobre making of dos videoclipes Womanizer e Circus, sobre como ela estava se sentindo na sua vida pessoal, né? Ela falando sobre os problemas que ela enfrentou no período do breakdown dela, enfim, sobre os seus sentimentos, enfim. E dali, do que você assistiu Britney for the Record, dali ela já dá várias indicativas de que ela não está feliz com a tutela, ela nunca quis estar numa tutela. E dali ela já mostrava insatisfação, várias coisas que ela não podia fazer, a forma como o empresário tratava ela, pessoas próximas a ela, como o pai tratava ela. Dali você já percebe que tinha alguma coisa errada, só que naquele período, 2008, 2009, não se falava tanto em saúde mental como agora, em pleno 2021, né? Se fosse lançado no dia de hoje, a gente já pegava as falhas logo de cara. Naquela época ninguém percebeu, né? O pessoal só estava interessado no retorno da popstar Britney Spears aos palcos, né? Ninguém se questionou na época em que ela entrou na tutela e logo em seguida anunciou o novo álbum, que era o Circus. Ninguém se perguntou, mas ela não devia tirar um tempo para se cuidar mais? Mas ainda não está um pouco cedo para lançar um álbum, sendo que ela lançou um em 2007, o icônico Blackout, né? Ninguém se perguntou, todo mundo ficou surpreso, né? E ficou surpreso porque achou que ela ia tirar mais um tempo para sair depois, começar. Mas ninguém se questionou e todo mundo ficou muito alegre e fizeram, no fim das contas, mais pressão para ela lançar material quanto antes, né? Enfim. E assim, e aí ela, quando entrou em tutela, né, ela lançou 4 álbuns: o Circus de 2008, o Femme Fatale de 2011, Britney Jean de 2013 e o Glory de 2016. E além desses 4 álbuns de estúdio, ela lançou um álbum de remix, né, o Be in the Mix Volume 2, e também o The Singles Collection em 2009. Se eu estiver esquecendo mais algum álbum, por favor, podem deixar nos comentários. Mas o que eu sei é basicamente esses, né? Mas enfim, né? Eu vou agora começar a dar agora que eu já dei essa introdução, né, ao podcast, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre Britney Spears, né? Então, para vocês entenderem todo o contexto em que ela está inserida, a gente não tem que partir da atual briga judicial entre ela e o pai. A gente tem que voltar lá para a década de 90, né? Quando lá no início da década de 90,
ela trabalhou no Disney Mouse Club, né? Que era um programa da Disney que ela trabalhou junto com o Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, né? Todos famosos, todo mundo conhece eles. E assim, e ela ficou muito amiga deles, né? E trabalhava nesse programa da Disney, né? Era uma das apresentadoras mirins, né? Aí parece que depois que terminou esse programa, né, e ela dançava balé desde os 3 anos de idade. Ela fez várias participações em programas durante sua infância, cantando. E ela tinha um vozeirão da porra, né? Com perdão da palavra. E depois, aí ela entrou um tempinho mais depois, pré-adolescente, já entrou pra esse programa aí da Disney. Aí teve o seu tempo de programa, o programa acabou. Ela voltou pra Louisiana, que é onde ela morava. Um tempo depois, lá por volta de 1996 ou 1997, a mãe dela, Aline Spears, ela conheceu o Larry Rudolph, que é empresário, agente de artistas musicais. E ela entregou para ele uma fita da Britney cantando Whitney Houston, uma música da Whitney Houston. E que gostaria que ele mostrasse para alguns gravadores para saber se alguém estava interessado, né, em contratar a Britney como cantora, né? E parece que ela foi recusada por 2 ou 3 gravadoras. Eu acho que foram 2 gravadoras. Levou para 3 gravadoras, 2 recusaram e uma aceitou aquela gravação. Aceitou, assim, viu um potencial nela e aceitou que ela fizesse um teste para ir, dependendo se ela passasse nesse teste, eles iriam contratar ela. Aí ela fez o teste, foi para Nova York. A Felícia Culotti, eu acho que é esse o nome, não sei. Enfim, a Felícia, que era assistente pessoal dela e amiga da família, foi com a Britney para Nova York e a mãe ficou em Louisiana trabalhando, né? Nessa época a Britney tinha uns 16 anos. Ela fez esse teste, passou no teste. A princípio, eles queriam que ela participasse de uma banda chamada Innocence, né? Mas aí, no final das contas, optaram por deixar ela como artista solo mesmo. E essa banda Innocence não fez sucesso nenhum, no final foi um flop total, encerrou a carreira muito pouco tempo, enfim. Fracasso total. Imagine se a Britney tivesse entrado para esse grupo. Mas, enfim. Aí, depois que ela entrou como cantora solo, né? Ela gravou a música, seu primeiro trabalho de estúdio, Baby One More Time, né? Todo mundo já conhece, pelo menos deveria conhecer. Enfim, ela trabalhou no estúdio com Max Martin, que é muito conhecido no cenário da música pop por trabalhar com grandes artistas, né? Além dela, ele já trabalhou com Avril Lavigne, Katy Perry, Taylor Swift, entre outros grandes artistas. E, inclusive, ele agora está trabalhando junto com a Anitta no novo álbum dela, né? Parece que ela vai dar uma roupagem nova pro álbum dela, né? Vai fazer um novo caminho, vamos dizer assim. Mas, enfim, vamos voltar para Britney. Junto com Max Martin, né, como seu produtor, e Larry Rudolph como seu empresário, Britney entrou em estúdio e gravou seu primeiro álbum, Baby One More Time, que foi lançado no começo de 1999. A música Baby One More Time foi lançada em setembro de 98 e naquela época já bombou. Já fez sucesso. Depois que lançaram o clipe, aí pronto, aí bombou de vez. Primeiro lugar na Hot 100 por várias semanas, né? Enfim, ela era o estereótipo da princesinha, ela era a nova queridinha da América, a princesinha da América. Ela viajou por vários países, fez várias turnês nesse período, fez um no shopping, depois mais 2 turnês para divulgar o álbum Baby One More Time, né? Assim, e foi um sucesso estrondoso, porque até então, naquela época, período da década de 90, início dos anos 2000, o que bombava no cenário pop eram as boy bands, Backstreet Boys, NSYNC, entre outros do tipo. E uma cantora nova, assim, uma cantora solo, assim, do tipo da Britney, não era o que o estúdio de gravação estava procurando no momento, que as gravadoras estavam procurando no momento.
Teve um dos que recusaram ela, falou até assim, não, a gente não tá à procura de uma nova Madonna. Gente, quem não quer uma nova Madonna, gente? Madonna é a maior artista do cenário pop, tanto é que o título de rainha do pop não tá com ela à toa. Assim como o título de rei do pop não tá não tá à toa com o Michael Jackson. O Michael Jackson morreu, mas ele vai ser para sempre o rei do pop. Aceitem ou surtem. Enfim, continuando. Baby One More Time fez esse estrondoso sucesso. E o que acontece quando você faz sucesso, seja com uma música, um álbum, um filme? Os produtores querem mais. Então, engatando nesse sucesso, no ano 2000, um ano após lançar Baby One More Time, veio o seu segundo álbum de estúdio, Oops, I Did It Again, lançado no ano de 2000. Também vendeu horrores. Só o Baby One More Time vendeu mais de 30 milhões de álbuns vendidos, assim, no mundo inteiro. Ou seja, um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e o álbum mais vendido por uma artista jovem. O Upside Did It Again vendeu ali nessa margem de 30 milhões também. Vendeu praticamente a mesma quantidade do Baby One More Time. Fez também o estrondoso sucesso. Aí teve a turnê Oops, I Did It Again World Tour, né? Ela veio para o Brasil no ano de 2001 para divulgar essa turnê do Oops, né? Ela foi vaiada, inclusive, no Rock in Rio de 2001, por estar fazendo playback, né? Hoje em dia, ninguém, né? É Britney Spears, é Britney fucking Spears. Ela pode fazer o que ela quiser, o playback que ela quiser, dançar o que ela quiser, ó, gente. É a nossa rainha do pop. Eu acho que a Britney já chegou num ponto que ela também é a rainha do pop. Mas vai ser para sempre a princesinha do pop em nossos corações. Mas, enfim. A questão é, o Upside Did It Again vendeu horrores, ela foi para vários, viajou para mais países do que o do álbum anterior para divulgar, veio aqui pro Brasil, né? No Rock in Rio de 2001. Foi vaiada por conta do playback e também porque parece que teve uma polêmica que ela, durante a música Lucky, ela colocou a bandeira americana lá e o pessoal achou que foi meio que um afronto ao Brasil, uma coisa assim, coisa de gente doida, né? Você vê que gente doida sempre existiu. E aí o povo ficou comparando, não, mas Sandy Júnior, não sei o que, gente, não gosto de Britney, gosto de Sandy Júnior, fica com seu Sandy Júnior, deixa a Britney só pra quem gosta, não precisa ficar vaiando a menina também, né? Mas enfim, né? Hoje em dia, se ela viesse pro Brasil cantar, ninguém faria isso, né? Mas enfim, o estrondoso sucesso, e um dos momentos mais marcantes da era Upside Did It Again foi no VMA de 2000, naquela icônica performance que ela começa cantando I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones e do nada ela tira aquela roupa preta e fica com uma roupa assim de cor de pele assim brilhosa, né, assim ali. Na época foi um choque para todo mundo, icônica, perfeita demais. Nesse período do ano 2000, ela e o Justin Timberlake anunciaram que estavam namorando. Olha aí. Lembra que eu falei que ele trabalhou com ela lá naquele programa do Disney Club? Então, aqui eles já estavam namorando. Era o casal mais amado da América. Todo lugar que eles eram era clique certo. Tinha uma centena de jornalistas tirando fotos dos dois juntos. Eles combinavam roupas juntos também. Tanto é que em uma premiação, eles foram vestidos com uma roupa de material jeans, ela de vestido jeans e ele com a roupa toda de jeans. Que para os dias que na época foi considerado assim uma breguice, mas hoje em dia a gente vê com outros olhos, como algo icônico, né? Algo assim que ia contra o estilo da época, mas que foi um grande marco na cultura pop, né? Nessa época o Justin Timberlake ainda era integrante do grupo N5, né? Um namorado perfeito, bonito, adorado pela América, assim como ela, ele com a carreira de sucesso, ela com a carreira de sucesso, tava indo tudo muito bem, né? E daí nós vamos pro ano de 2001, quando ela lança seu terceiro álbum de estúdio, o Britney. O álbum foi marcado por uma nova imagem para a cantora Britney Spears. Se nos seus dois álbuns anteriores, o Baby One More Time e o Oops, I Did It Again, ela mostrava um lado mais, digamos, menininha,
dois álbuns que eram mais voltados para um público infanto-juvenil. No Britney aqui ela já quer um público um pouquinho mais maduro, um público mais adolescente, começo da idade adulta. A sua primeira música, I'm a Slave for You, foi um sucesso estrondoso e, ao mesmo tempo, polêmico, porque aqui já não mostrava mais uma Britney menininha, comportada, recatada lá de Baby One More Time. Aqui nós temos uma Britney com seus seios um pouco mais expostos, com seu corpo mais à mostra, ela dançando de forma sexy, com uma letra com conteúdo sexual um pouquinho explícito, né? O clipe, então, foi chocante. Ainda com várias críticas em relação a isso, vários pais americanos começaram a se juntar no que a gente pode chamar de movimento anti-Britney, no qual eles falavam que ela estava desconstruindo os ideais das crianças, dizendo que ela estava corrompendo a inocência das crianças. Uns argumentos sem pé nem cabeça, mas enfim, né? Vocês veem, né? Gente doida sempre existiu. Que ela era um mau exemplo para a família tradicional norte-americana, que não sei o que, aquela conversa assim que você pensa, mano, que povo escroto. Mas aí ela não deu bola, não tem que dar a bola mesmo, e ela tocou barco e foi divulgando. Eu acho que foi a era que ela trabalhou com mais singles. Eu acho que foi de todas as eras da Britney, a era mais, assim, na minha opinião, a melhor trabalhada foi a era Britney, que pegou o período de 2001 a 2002. Nessa época ela fez a turnê, a Dream with a Dream Tour, se eu não me engano. Também teve aquele filme Crossroads, Amigas para Sempre. Clipe super icônico, eu adoro. É filme adolescente? É aquele filme assim com aquela historinha meio bobinha? É, mas tem Britney Spears. Onde tem Britney Spears tem sucesso. Também tem a atriz Zoe Saldana no filme. Ela trabalhou no filme Avatar, né? Ela trabalhou no filme Avatar e ela também trabalhou num filme com Bradley Cooper chamado As Palavras, que eu super recomendo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Essa era Britney, né? Ela trabalhou com seu até então namorado Justin Timberlake na faixa What's Like to Be Me. E ele trabalha em alguns vocais, nessa música até compôs parte da música, um outro compositor, enfim. Ele estava ali trabalhando junto com ela no terceiro álbum dela. Assim, o namoro foi um momento, foi o ápice da carreira dela. Foi esse período da era Britney, né? O auge da beleza, do sucesso, coreografias super bem feitas, enfim. Ela era como uma, vamos dizer assim, uma Barbie dos palcos, né? E assim, por onde ela passava era sucesso. Ela cantou no especial do Michael Jackson a música The Way You Make Me Feel. E assim, sucesso, né? A princesinha do pop e o rei do pop em cima do mesmo palco, sucesso. E também no ano de 2001, né? Em setembro de 2001, alguns dias antes daquele atentado horroroso do 11 de setembro, né? Alguns dias antes, ali no começo de setembro de 2001, nós tivemos o VMA de 2001, no qual ela fez, para mim, a melhor performance da sua carreira, que foi a apresentação da música I'm a Slave for You, que ela canta com uma cobra, assim, ela segurando a cobra entre os ombros, assim, super icônico. Para mim, o auge da carreira dela foi ali, né? Foi, assim, uma era muito bem trabalhada, né? Ela estava no auge da beleza, da dança, no auge da sua vida pessoal também, estava tudo muito bem, né? Se lançou como atriz em 2002, né? Enfim, tava tudo perfeito. Ela era aquela pessoa que todo mundo queria ser nessa época, né? O álbum muito bom também, muito pop. Para mim, o álbum mais pop da carreira dela é o Britney. Não é o melhor, porque o melhor para mim é o In The Zone, mas eu já vou chegar nessa era. E aí, passada a era Britney, né? Em meados de 2002, ali um pouquinho depois do lançamento do filme Crossroads, ela e Justin Timberlake anunciaram um fim de seu namoro. Esse fim do namoro pegou todo mundo de surpresa, chocou o mundo inteiro. Sabe quando o Brad Pitt e a Angelina Jolie anunciaram o fim do namoro? Foi aquele choque para todo mundo? Enfim, foi mais ou menos isso, só para você sentir o baque.
Mas para uma geração mais nova, né, que tem como referência Justin Bieber e Selena Gomez, quando eles anunciaram o fim do namoro, que foi aquele choque para todo mundo, foi mais ou menos isso, só que bem a mais, porque Justin Timberlake, Britney Spears tinham assim, eu não vou dizer assim mais importância, mas assim o pessoal aclamava mais, sabe? Era aquela coisa, era o casal perfeito, porque Justin Bieber e Selena Gomez já vêm de uma geração que já tem muito mais haters do que na época da Britney e do Justin. Então, vocês estão entendendo? Basicamente, tipo, na época do Justin e da Selena, tinha muita gente que gostava deles? Tinha, mas também tinha muita gente que não gostava deles. Na época da Britney e do Justin, só tinha, o povo só gostava deles. Era lá um ou outro que não gostava, mas ia, geralmente gente que nem gosta de música pop. Então, você nem dá crédito. A Britney chocou o mundo quando anunciou o fim do seu namoro, né? Com o Justin. Aí depois vieram vários boatos de que o Justin terminou com ela, porque enquanto ela tava gravando lá, ela tava em um lugar lá se apresentando, ele foi até o camarim dela, encontrou uma carta de um dançarino, que nessa carta teria deixado claro que os dois estavam tendo um romance, ou seja, que ela estava traindo o Justin, e por isso o Justin terminou com ela. Mas ao certo a gente nunca vai saber por que eles terminaram. Esses são os boatos que se especulam, né? Mas enfim, aí logo depois disso o Justin decidiu sair do NSYNC para se lançar como cantor solo. Aí os outros 4 chegaram à conclusão de que era melhor acabar logo com a banda, tipo, sem Justin, é melhor a gente acabar nem tentar. Aí a banda acabou, ele se lançou como cantor, né? Aí ele decidiu, né, se lançar como cantor solo. Daí ele lançou a música Cry Me a River, que é claramente uma música sobre o término dele com a Britney, como ele se sentiu. E no clipe ele ainda teve a ousadia e a canalice de usar uma dublê, né? Uma dublê da Britney, né? Uma loura com um chapéu de boina, que era bem aquele estilo que ela usava nessa época. Deixando ainda mais claro e reforçando a imagem de que ela o traiu, de que ela era uma vadia na relação dos dois. E aí pronto, era tudo isso que os paparazzi e a imprensa em geral precisava para derrubar o ícone Britney Spears. O que aconteceu com Britney daí para frente? Lembra daqueles pais na época do I'm a Slave for You que falaram que ela era um péssimo exemplo? Então, já juntaram esse povo que já era contra ela dessa época, e aí juntou mais um monte de gente dizendo: agora sim, Britney Spears não vale nada, ela não é um exemplo de jeito nenhum. Olha só, ela largou um bom partido, que era Justin Timberlake, para se aventurar com um dançarino qualquer. Enfim, e ela é um péssimo exemplo e não sei o que. Aí já começou a juntar aquela galera do contra, né? Que vocês já sabem. E a Britney, né, coitada, em nenhum momento ela se defendeu, quis se explicar, tipo, cada um pensa o que quiser. Eu não vou ficar falando mal do Josh, eu não vou ficar contra-atacando ele, eu vou ver minha vida, fazer minha música, que é o que eu gosto, que eu amo, e é isso. Teve uma entrevista dela em 2003, que a repórter, né, ela fica várias vezes, assim, questionando o fim desse namoro. Ela fica fazendo perguntas do tipo: o que você fez para ele terminar com ele? Por que você tá fazendo ele sofrer tanto? Tipo, acusando ela do fim do namoro. Tipo, ela era a culpada. Se os dois terminaram é porque ela fez alguma coisa. Sociedade machista sempre foi machista naquela época, no passado. Até hoje em dia, o machismo ainda está muito presente. Tanto é que se a Britney fosse um homem, ela não estaria numa tutela hoje, né? Porque o tanto de cantores e rappers, né? Homens que já fizeram coisas até pior do que ela, então aí, aquele Kanye West é um exemplo, ele já fez muita coisa errada, coisas até piores do que o que ela fazia no período em que ela estava, assim, psicologicamente abalada, aquele período pós-término de relacionamento com Kevin. Eu já vou chegar nesse embuste aí, não se preocupe, que essa desgraça faz parte da vida dela, infelizmente. Enfim, se fosse um homem, ela não estaria na tutela, mas enfim. A sociedade apontou o dedo: você é a culpada, você é uma vadia, você é um péssimo exemplo. E a mídia, que antes idolatrava Britney Spears, agora queria afundar ela de qualquer jeito. E conseguiram, né? Assim, com o tempo, não de uma vez só. E ela teve que ficar ouvindo essas críticas, tudo, mas ela tocou o barco e
E aí chegou ao fim da era Britney, né? 2003, em 2002 ela deu um prêmio pro Michael Jackson, né, no VMA, e ela se enrolou toda ali na apresentação, assim, o pessoal não entendeu nada, mas foi icônico, mais um encontro entre Britney e seu pai de música, o rei do pop, Michael Jackson. E aí nós vamos para o ano de 2003, que é o ano em que ela lançou seu quarto álbum de estúdio, In The Zone, que contém o dueto com a cantora Madonna, né? E a icônica faixa Toxic, considerada pelos fãs de Britney Spears como o maior single da sua carreira, melhor música da sua carreira, melhor clipe da sua carreira, melhor era da sua carreira. Para mim é o melhor álbum. Ela fez a turnê The Onyx Hotel Tour em The Zone, como eu já falei, digo e repito, para mim é o melhor álbum da carreira dela. Ela, como eu já falei também, aí ela entrou em turnê, né, divulgando o álbum, a icônica turnê The Onyx Hotel Tour, que para muitos foi o auge da carreira dela. Para mim, o auge foi o Britney, mas o The Onyx Hotel Tour também, ela estava mostrando o melhor de si, ela estava com mais controle sobre a sua carreira nessa época, já era uma mulher feita, ela não tinha mais que bancar a menininha recatada que a América idolatrava. Ela já era uma mulher que não estava nem aí, acionou o botão do foda-se e tocou sua vida, tocou o seu barco, enfim, o que é que tem que se fazer mesmo. E lançou, para mim, o melhor álbum de sua carreira numa época em que ela já estava sendo criticada por conta do término com o namoro com Yanchi, pela mudança seu tipo de música, enfim. No In The Zone, ela apostou mais para um pop R&B. Ela é um álbum bem instrumental, bem intimitalista, né? É um álbum em que ela fala sobre amor, sexo, masturbação. Ela não tem vergonha de expor seus sentimentos, enfim, é um álbum cru, nu, é um álbum que a gente tem a essência da Britney ali. Ela gravou também aquela música Evertime, que é como se fosse um pedido de desculpas pro Justin Timberlake. Todo mundo na época já sacou isso. O clipe também é muito icônico. No clipe, a princípio parece que no clipe era para ela se suicidar, só que aí acharam que era muito pesado, né? E de fato era. Aí mudaram o final do clipe para ela se imaginando morrendo, mas depois ressurgindo da água da banheira, assim, super icônico. E o clipe de Toxic, né? Que é o melhor clipe. Pra mim, o melhor clipe, não só da Britney, mas é o melhor clipe da cultura pop junto com Thriller. Thriller, do Michael Jackson, Like a Virgin da Madonna, Singularity da Beyoncé, né? Entre outros. Assim, foi um estouro essa era também, vendeu horrores. O In The Zone, assim como seus três antecessores, Baby One More Time, o Play It Again e Britney, foi primeiro lugar nas paradas de sucesso, primeiro lugar na Hot 100, né? Nenhuma das faixas do In The Zone alcançou o top 1 da Billboard, mas o top 1 da Billboard não quer dizer nada, né? Porque Toxic, sem pegar o primeiro lugar na Hot 100, é mais icônico e muito mais lembrado do que muitas músicas de hoje em dia que pegaram o primeiro lugar. Mas isso daí já é outra questão. Enfim. E continuando, né? E nessa época também, e ela fez várias performances polêmicas na The Onyx Hotel Tour, incluindo as performances de Brave on Me e também de The Touch of My Hand, né? Que ela beija um bailarino, enfim. Ou é em Brave on Me? Não, é em Brave on Me que ela canta, dança em cima de uma cama, quase pelada, e beija um dançarino na boca. E as coisas que ela faz com o corpo dela, né, os movimentos durante The Touch of My Hand também foram muito polêmicos, né? Só que, infelizmente, essa era não teve um final lá muito esperado, porque parece que rezam as lendas antigas de que ela levaria a The Onyx Hotel Tour para a América do Sul, ou seja, provavelmente ela faria shows no Brasil. Só que não deu certo porque enquanto ela estava divulgando a The Onyx, durante as gravações do clipe Outrageous, porque a música Outrageous ia ser a quarta faixa trabalhada do álbum In The Zone para ganhar um clipe, ia ser o quarto single que ia ser enviado para as rádios, ela infelizmente fraturou o joelho enquanto ela estava lá dançando pro clipe, ela fraturou o joelho. Vocês conseguem achar esse clipe desse momento se vocês procurarem no YouTube.
E aí ela lançou até um clipe de 1 minuto dessa música, o Trades, ia ter o Snoop Dogg também, ia ser outro clipe bem bafão. Mas infelizmente ela fraturou o joelho, depois que melhorou não teve mais a intenção de voltar pro clipe, o resto da turnê foi cancelado e aí daí ela já decidiu cancelar e fechar de vez a era In The Zone, né? E é aí que entra aquela desgraça de embuste daquele dançarino fracassado do Kevin Federline, que nesse período, 2004 já, ele era dançarino da Christina Aguilera. E aí, a Britney nessa época ia pra festa, balada, enfim, ela era bem baladeira mesmo. Ela conheceu o Kevin Federline, se interessou por ele, até hoje ninguém se perguntou o que ela viu nele, mas enfim, o amor é cego. E aí ela começou a namorar com ele, em 3 meses depois de começar a namorar, eles ficaram noivos, aí mais 3 meses depois decidiram casar, enfim. Foi tudo rápido demais. E a imprensa a imprensa que já vinha atacando ela por conta daquelas coisas que eu já falei, tava na cola dos dois, foram investigar a vida do cara de cabo a rabo. Quando ele começou a se envolver com a Britney, parece que ele tinha largado uma namorada grávida de 6 meses para ficar com a Britney, ou seja, o pessoal não tava dando descanso mesmo pra Britney. E fora que foi nessa época que ela começou a namorar o Kevin, o embuste do Kevin é que aumentou aquela pressão midiática pra cima da Britney e os paparazzi correndo atrás dela e tudo. É claro, isso se intensificou muito mais no período do breakdown dela, que foi de 2006 a 2008, mas eu também vou chegar lá. Que é, inclusive, o explica o fato dela estar na tutela até hoje. Já vou chegar lá, já tô chegando, já tô no embuste. Do embuste pro breakdown é um pulo. Mas enfim, então. Ela conheceu o Kevin. Aí, em 6 meses já estava casada com ele, né? E a mídia toda em cima, e já rolava aquela pressão dos paparazzi, né? Pra cima dela, do Kevin, né? Porque hoje em dia, essa mídia, né? Formada por paparazzi, aqueles fotógrafos correndo atrás, é muito comum hoje, nos dias de hoje, na Inglaterra, mas nos Estados Unidos nem tanto. Porque com a evolução da tecnologia, agora todo mundo tem seu celular, tira foto de tudo que é lugar, vídeo e tudo. Hoje em dia as próprias pessoas servem como paparazzi. Esse pessoal aí meio que caiu, essa profissão meio que caiu em desuso nos States, né? Nos Estados Unidos, porque por conta de redes sociais, tudo, né? Hoje em dia os próprios artistas postam tudo sobre suas vidas, ou seja, os próprios artistas se tornaram seus próprios paparazzi, né? Não precisa mais vir 10 na frente da sua casa, porque você já posta tudo sobre sua vida lá, né? O que pra eles não é bom, né? Porque hoje em dia o artista posta o que ele quiser postar, mostra para o público o que ele quiser, o paparazzi mostra o que ele bem entender, né? O que bem convém, né? Muitas vezes não era coisa boa pro artista, mas enfim, porque quanto pior a notícia, melhor para eles, ganhar mais dinheiro. Tanto é, gente, que a foto da Britney, a primeira foto da Britney raspando a cabeça, rezam as massas línguas, que foi vendida por $1 milhão, ou seja, ele estava querendo ela no fundo do poço, porque de estrela do pop a uma artista decadente. Pronto, gente, é tudo que eles precisam para ganhar muito dinheiro, mas eu também já vou chegar lá. Casou com o embuste do Kevin ali por volta de 2004, 2005, por aí, nesse período aí. E aí, um tempinho depois, ela anunciou para o mundo que estava grávida de seu primeiro filho, com o Kevin, né? Enfim, e aí a pressão pra cima dela aumentou ainda mais, né? E aí ela teve seu primeiro filho, né? E nesse período já, 2005, 2004 ela lançou The Greatest Hits, My Prerogative, sua primeira coletânea. Em 2005 gravou o álbum Be in the Mix, volume 1. E também lançou nessa época um documentário junto com o Kevin Federline sobre a vida deles, o cotidiano deles, que é o Chaotic, que hoje em dia ela diz que foi o maior erro da sua carreira e eu super concordo. Eu não vi o documentário todo, só vi alguns trechos na internet, mas o pouco que eu vi já dá pra ver que é uma bomba de Chernobyl purinha, né? Corre. E, aliás, o Kevin já foi um erro na vida dela. Os únicos erros que não foram, no meio desse turbilhão de loucura dela, foram os 2 filhos dela, né? Que são os 2 maiores amores da vida dela, que inclusive dizem os fãs que por isso que ela não se matou até hoje, pelos filhos. Porque mesmo sem ela poder ver os filhos, mas ela não quer causar dor e sofrimento pra eles, né?
ela quer que eles sejam felizes. E se a felicidade deles depender dela viva, mesmo que nessa situação de tutela, essa coisa toda, ela vai continuar sendo firme e forte por eles e pelos seus fãs. Principalmente agora com o movimento Free Britney, que ela viu que ela não tá sozinha nessa. Que o mundo inteiro abraçou a causa dela e não vai descansar até ver livre ela do embuste do pai e do resto da família. Mas enfim, vamos voltar para o período de 2005. Teve o primeiro filho, depois de um tempo ela anunciou sua segunda gravidez, só que nesse período já rolava muita fofoca de que o casamento dela com o Kevin não estava indo muito bem. E ela, inclusive nesse período, já 2006, ela foi flagrada saindo de um Starbucks, dirigindo com o filho. Ela saiu da Starbucks, ela pegou o filho no colo, porque os paparazzi já estavam rodando tudo o carro dela, tudo em volta em cima do carro, batendo na janela e ela não aguentando aquela pressão, o filho dela chorando, pegou ele no colo, ligou o carro, foi embora com o filho no colo. Para muitas pessoas isso é normal, né? Eu já vi isso, muito normal, mas para Britney Spears era um super escândalo, e a mídia que queria derrubar ela qualquer coisa era um prato cheio, né? Aí vieram mais pais norte-americanos falando que ela era um péssimo exemplo, que ela não tinha condições de ser mãe, aquela coisa toda que vocês já estão careca de saber. Isso não foi um trocadilho, careca, tá? Antes que venha alguém fazer piada, não é. Careca de saber é porque já tá todo mundo besta de saber que esses pais estavam querendo derrubar a Britney a qualquer custo, né? Junto com aquela pressão dos paparazzi que começou a se intensificar um pouco mais logo após o fim do namoro dela com Justin Timberlake. Aí veio o anúncio que ela estava namorando o Kevin, depois o casamento, aí aumentou mais o paparazzi na vida dela. Aí depois que ela teve o primeiro filho e já estava em crise, no casamento aumentou ainda mais o paparazzi pra cima dela. E ela anunciou a segunda gravidez, e aí alguns meses depois deu à luz ao seu segundo filho e entrou com pedido de divórcio, ali por volta de novembro de 2006. Aí pronto, aí escancarou de vez. Aí é que os paparazzi não largaram mais da raba dela. E aí, do que ela pediu o aguardo dos filhos, imediatamente o Kevin entrou com um pedido na justiça para ter a guarda dos filhos, né, enquanto ela pediu o divórcio e no mesmo momento ele pediu a guarda das crianças. E aí começou uma batalha legal pela guarda das crianças. O juiz, a princípio, disse, não, vai ficar com a Britney, a guarda total. Você só vai poder ver os seus filhos 3 vezes por semana. Era 2 ou 3 vezes por semana, uma coisa assim. Até aí tudo bem. Mas acontece que, nesse período, ela começou a ir em várias festas com a socialite do momento, Paris Hilton, né? Que para os dias de hoje seria a Kim Kardashian dos anos 2000, né? Para quem... Ah, mas quem era Paris Hilton? Sabe a Kim Kardashian? Para essa geração mais nova, então. É a Kim Kardashian dos anos 2000. Era a Paris Hilton, né? E... Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Mas só sei que ela começou a ir em várias festas com essa Paris Hilton. A Lindsay Lohan, nessa época, se enfiou no meio delas, assim, e as três saíram junto numa festa, balada, aquela coisa toda, enfim. Tem uma história muito curiosa sobre esse encontro da Lindsay com a Paris e com a Britney, né? Que a Lindsay meio que se enfiou no carro da Paris Hilton, né? E a Paris não queria fazer ela passar vergonha, tipo, sai do meu carro e aquele monte de paparazzi em volta, né? Já tinha os paparazzi que estavam atrás da Paris, mais os paparazzi que estavam atrás da Britney e ainda mais os da Lindsay, ou seja, só tinha paparazzi ali, era a festa dos paparazzi. Foi um momento, é considerado por muitos fãs da Britney como como o rolê mais icônico da cultura pop. Britney, Paris e Lindsay. As fotos que você vê na internet são geniais. E aí a Britney continuou indo em várias festas com a Paris, e saía bêbada, e saía sem calcinha, e saía com as roupas quase com vestido, mostrando os peitos de fora, enfim. Era uma bagunça só, mas a Britney nunca teve tão livre, leve e solta como nesse tempo, né? A família da Britney Spears já estava começando a ficar preocupada, né? A gente já imagina o tipo de preocupação, né? Que ela tinha que se tratar, porque ela estava fazendo uso de álcool, de drogas também, né? Enfim, pelo menos é o que dizem, né? Eu não acredito muito que ela tenha usado droga, né? Ela pode ter fumado um baseado aqui, outro ali, mas nada que tornasse ela uma drogada viciada, né? Ela estava agindo por impulso próprio. Ela fala isso no For the Record, que ela estava indo em várias baladas como uma forma de fugir do sofrimento que o fim do casamento trouxe para ela, mais a depressão pós-parto que ela teve dos 2 filhos, né?
enfim. E é uma situação estressante para todo mundo. E também tinha aquela pressão do mundo inteiro para cima dela, para ser uma garota perfeita, o exemplo da sociedade norte-americana. Enfim, juntou tudo isso. E aí você entra em colapso, né? Que foi o que acabou acontecendo com a Britney. Ela colapsou. E assim, aí teve várias festas, tudo. Enfim, aí finalmente chegamos ao ano de 2007. O ano de 2007, eu acho que para mim foi o ano que marcou a vida e a carreira da Britney Spears. Por quê? Porque os acontecimentos do ano de 2007, mais os do início de 2008, que foram que levaram ela a entrar numa conservadoria ou curatela, o que vocês quiserem chamar. Por quê? Durante o ano de 2007, no começo do ano de 2007, ela, como uma forma de se revoltar contra o mundo, ela raspou o cabelo, ela continuou em várias brigas com o marido, Kevin Federline, por conta da briga judicial dela com ele para ter a guarda das crianças, né? Enfim, ela teve várias discussões com ele, com Kevin, né? Porque ele passou com aqueles problemas das festas que ela vinha tendo, né? Ele entrou com vários recursos na justiça, na corte americana, né? Até que a corte decidiu, você vai ficar com a guarda provisória das crianças porque a gente tá vendo que a sua ex-mulher não tem condições de ficar com as crianças. Olha, os escândalos em que ela se mete, a forma como ela sai dos lugares, então a pessoa assim não tem condição de ficar como responsável de dois bebês, né? Foi essa forma que a justiça americana viu, deu a guarda para eles, e aí as brigas entre ela e o Kevin só aumentaram, né? E aí, nesse meio tempo, que eu já falei, ela acabou raspando a cabeça como uma forma de se rebelar contra o mundo. Aquele mundo que queria que ela fosse perfeita, que não cometesse nenhum erro. Enfim, ela quer saber, Aí ela acionou o botão do foda-se. Ela arrebentou o botão do foda-se. Ela foi no salão de beleza e falou, moça, eu quero raspar minha cabeça. Porque o cabelo da Britney era o maior símbolo da Britney, né? Era assim... o símbolo da mulher feminina, no geral, já é o cabelo. Mas para Britney era o grande marco, assim, da beleza dela. E aí ela, quer saber, eu vou arregaçar tudo e todo mundo que se dane. E aí a mulher falou assim, a mulher nunca recebeu uma celebridade no salão dela. Foi perguntar para segurança o que ela faz. Nunca raspei assim, não sei se eu posso fazer isso, não sei o quê, porque é Britney Spears, né? Aí eles estavam conversando, ela aproveitou o momento de distração da mulher lá do salão, pegou a máquina e raspou o cabelo todo. No final falou assim, minha mãe vai ficar muito zangada comigo. Saiu de lá, depois foi fazer, foi fazer 2 tatuagens, né? Enfim, e aí aumentou ainda mais a pressão dos paparazzi em cima da Britney, porque ela já estava vida louca, né, naquela época, né? Mas ela explicou no For the Record que ela só raspou a cabeça porque ela quis, porque era uma forma dela se rebelar contra o mundo, não é porque ela estava querendo fugir de teste antidrogas, que nem um monte de gente estava falando por aí. E nesse período, 2006 para 2007, que ela conheceu uma pessoa que foi fundamental para ela estar na tutela dela hoje, que foi o Sam Luft, que é muito conhecido em Hollywood por ser um aproveitador, né? Um canalha, vamos dizer assim, no mundo das celebridades. E ele, porque a Britney, né, do que ela tá, numa das brigas dela, da mãe, da Britney com o Kevin, né, a mãe foi interceder e falou assim, Britney, se você se tratar, for para uma clínica psiquiátrica e ficar 30 dias lá, o Kevin vai tirar da justiça o pedido de ficar com a guarda das crianças. Ela aceitou. Aí depois que ela ficou o ciclo de 30 dias, né, que eles chamam ciclo de tratamento 30 dias, que é o ciclo completo de 30 dias, essas clínicas psiquiátricas dos Estados Unidos, ela completou o ciclo, saiu da clínica, e aí depois ela descobriu que a justiça ia manter uma guarda compartilhada entre ela e o Kevin até que o processo do divórcio fosse resolvido. Foi quando ela teve uma discussão, foi até casa dele, ele não deixou ela entrar para ver os filhos. Depois ela e uma amiga foram para um posto de gasolina. Ela já estava super estressada por conta dessa briga com o Kevin. Ela já tinha raspado a cabeça. Isso foi poucos dias depois dela raspar o cabelo.
E aí um monte de paparazzi em cima dela, careca ali, desesperado dentro do carro, não sabia o que fazer. Saiu de lá, pegou um guarda-chuva e atirou contra o carro de um fotógrafo e contra o fotógrafo. Depois ela saiu de lá correndo, mandou todo mundo se fuder, né? Eu acho que qualquer pessoa normal faria isso. E aí saiu correndo, ela tava super estressada, devia estar num nível hardcore de estresse purinho com toda essa situação. E pronto, isso foi depois dela raspar o cabelo, foi um prato cheio para os fotógrafos. Ela toda carecona, assim, com um guarda-chuva na mão, né? Gente do céu, diz que essa foto aí vendeu horrores no dia seguinte. Britney Spears surta. Britney Spears fica louca. O que está acontecendo com Britney Spears? E essas eram as manchetes. Os principais clickbait, vamos dizer assim, né? Porque clickbait é de YouTube. Essa notícia clickbait, assim, o que aconteceu com Britney Spears? Britney Spears surta de novo. Oops, she did it again. Depois dela raspar o cabelo, surtou e foi lá arrebentar o fotógrafo. Enfim, e aí era um monte. E fazendo piada. E nessa época ela virou piada em vários programas de TV, o pessoal, sabe? Tipo, Quem Quer Ser um Milionário faz as perguntas e responde. Aquele programa do Luciano Huck lá, das bolinhas cair, aí você tem que responder várias perguntas, escolha uma. Então era mais ou menos isso, só com o tema Britney Spears. Quem perdeu o cabelo? Britney Spears. O que Britney Spears perdeu? A insanidade. Era tipo assim, era povo muito escroto. Ela virou piada. Teve um vídeo na internet de eu acho que é um transexual, eu não sei o nome dele. Só sei que gravou o famoso Leave Britney Alone. Vocês podem colocar no YouTube. E explicou direitinho. Vocês só querem saber. Vocês não têm noção. Ela perdeu uma tia pro câncer, porque ela perdeu em 2006. Uma tia pro câncer. Ela tá numa batalha judicial para ter a guarda dos filhos dela. O marido dela era um escroto. Enfim, vocês só ficam querendo mais e mais. Deixem ela em paz, por favor. Que é o Leave Britney Alone, please. Né? Na época, esse vídeo virou uma piada, mas hoje em dia a gente vê que ele estava certo. Mas enfim, né? Voltando. Aí, né, nessa confusão toda, né, depois que ela brigou com o Kevin por conta que ia manter a guarda compartilhada, dela ter arrebentado depois o fotógrafo, carro do fotógrafo, tudo, ela pediu desculpa depois, né, mas o estrago já estava feito. Depois disso tudo, ela demitiu a equipe dela, ela foi até a irmã dela, Jamie Lee, ela estava atuando numa, não sei se é filme ou série, não sei, que é Zoe. E aí ela foi até onde estavam sendo feitas as gravações e entregou para a mãe uma carta. E nessa carta ela estava cortando relações com a mãe e com toda a família. E aí ela ficou à deriva, sozinha. E ela, da equipe dela, ela só não demitiu, parece que foi 2 assistentes. Uma delas era Hailey Sims, que era prima dela também. E o Sunluft, já sabendo de tudo isso, ele meio que promoveu um encontro, não se sabe como, com essa Hailey Sims. E aí a Hailey Sims apresentou o Sunluft a Britney. E ele falou que se ela contratasse ele para ser empresário dela, que ele ia dar um jeito de trazer os filhos dela de volta para a vida dela. Era tudo que ela precisava ouvir. Ela estava totalmente à deriva, ela estava muito vulnerável. Qualquer um que falasse para ela, eu vou te ajudar a trazer seus filhos para você, ela ia acreditar na hora. Ela nem buscou referência dele, sabe, sobre a vida dele, nem nada. Ela entregou a vida inteira dela ali nas mãos dele. E aí ele fez gato e sapato dela. Todos os empregados da casa obedeciam ele, a gravadora da Britney obedecia ele, até a própria Britney obedecia ele. Só que aí ela e ele entraram várias vezes em conflitos e rezam as más línguas que ele botava remédio na comida dela para ela não sair de casa quando ela se estressava muito com ele, porque ele tinha medo dela fazer com ele o mesmo que ela fez com o Larry Rudolph e com o resto dos empregados dela. Enfim, né? E ele continuou na aba da Britney por um bom tempo. E aí a Britney continuou causando, né? Teve 2 episódios que eu me lembro bem, que um episódio ela entrou no mar de calcinha e sutiã, né? Tava assim, livre, leve, solta, literalmente. E também teve um outro episódio que ela aceitou fazer fotos para o OK Magazine, que ela ia fazer uma sessão de fotos para a revista, dar uma entrevista falando que estava se sentindo bem, que estava no melhor momento da vida dela, o que a gente sabe hoje em dia que não era verdade. Só que aí deu tudo errado, porque ela ficou trancada no banheiro 2 horas, saiu do banheiro totalmente transtornada. Ela não deixou ninguém fazer a maquiagem dela. Ela mesma se maquiou e não se maquiou lá muito bem. Ela ficava
várias vezes indo no banheiro, tanto é que uma dessas vezes durou 2 horas. O cachorro dela fez cocô numa roupa lá muito cara. E aí, depois disso tudo, ela se recusou a terminar de fazer as fotos. E aí, ela foi embora de lá, usando as roupas do que o estúdio cedeu para ela usar, né? E parece que era roupa emprestada de uma marca lá muito cara, enfim. E isso tudo foi um prejuízo de mais de US$ 10.000, ou seja, confusão só. Só que em nenhum momento o pessoal lá da revista tirou sarro, riu dela, nem nada. Eles estavam, na verdade, muito preocupados, porque ela estava totalmente fora de controle, né? E assim, eu achei bacana por parte deles não tirar sarro, nem não quiseram aproveitar esse momento para dar mais negatividade, mais notícia ruim para ela, mas não precisou, porque o pouco que se soube já foi suficiente, já foi um prato cheio para a imprensa e para os paparazzi, né? Os paparazzi ali na cola dela, ela aprontando e os paparazzi ali na cola dela, porque as fotos dela nessa época, cada fofoca, cada notícia sobre Britney Spears, Britney Spears hoje raspou a cabeça, aí amanhã Britney Spears ataca paparazzi. Ou então lá mais na frente, Britney Spears causa constrangimento em sessão de fotos, enfim. Essas notícias rendiam muito dinheiro para os paparazzi, muito, muito. Esse povo vive disso, de polêmica. Quanto maior o artista, maior a polêmica. E quanto maior a polêmica, maior é a grana que eles vão receber, óbvio. E aí, seguiu-se o resto do ano 2007 nessa... tinha uma notícia daqui, outra de Britney, geralmente não eram notícias muito positivas, diga-se de passagem. E aí, nesse mesmo ano, ela lançou o álbum Blackout, né, considerado por muitos fãs o melhor álbum da carreira dela. Para mim é o In The Zone, mas o Blackout também tem um assim, contexto muito bom, musicalmente falando muito bom. Give Me More e Piece of Me, 2 hinos temporais da cultura pop. E Piece of Me retrata muito bem o que ela estava vivendo naquela época com os paparazzi, o que todo mundo queria dar no fim das contas era mais um pedaço dela. E o que era verdade. Enfim. E o álbum ficou em segundo lugar da Hot 100. Rezam as más línguas que o álbum ficou em segundo lugar por conta de um boicote que a própria Billboard fez. Porque o álbum tinha tudo para estrear em primeiro lugar. Aí parece que eles deram vantagem para um outro álbum. Depois vocês vão no vídeo do Gossip Britney, da era Blackout. Ele explica direitinho, o Max, ele explica direitinho sobre esse boicote que a Billboard fez. Só sei que, basicamente, a Billboard, poucas horas antes de fechar a lista da semana dos álbuns mais vendidos, eles mudaram uma das regras principais deles, e aí, com essa mudança de uma das regras principais deles, deu vantagem para um outro álbum de uma banda que não estava lançando nada há não sei quantos anos, e aí esse álbum deles passou a ficar em primeiro lugar, e o da Britney, que ficar em primeiro lugar, caiu para segundo lugar. Foi uma forma da Billboard boicotar ela, por quê? Eles não queriam em primeiro lugar na lista deles uma pessoa que estava no auge dos problemas que eu acabei de retratar. O que pra mim, e o que também, né, gente, foi de escrotice só, porque anos depois, quando a Britney se recuperou, ninguém estava imaginando que ela voltaria ao normal. Enfim, aí a própria Billboard elogiou como um dos melhores álbuns da década de 2000. O povo doido, eles vão pelo que tá melhor pra eles, né? Porque o álbum o álbum na época foi xingado, foi metralhado, aquela coisa toda. Mas assim, hoje em dia é considerado a bíblia do pop, né? Mas enfim, ela continuou nessas confusões, mas ainda assim ela teve forças para lançar esse trabalho, né? E o Sunloft ali, na aba dela. E nesse meio tempo acabou, só que um pouquinho, o álbum Blackout foi lançado em outubro, por volta ali de setembro de 2007, um pouquinho antes do Blackout ser lançado, mas ela já tinha lançado Give Me More. Ela se apresentou no VMA 2007, né? Que a performance de Give Me More foi super polêmica, porque ela estava acima do peso, não estava dançando praticamente nada, estava muito lenta, ou seja, considera-se que ela estava assim por efeito de remédios e também porque ela estava de ressaca, porque na noite anterior que ela deveria estar descansando, se preparando para o VMA, ela foi para uma festa badalar com a Hailey Sims, só voltou na manhã do dia seguinte, na manhã do VMA, para o hotel, dormiu pouco tempo, depois acordou, foi lá para os estúdios onde ia ser feito o VMA,
totalmente de ressaca. Quem já bebeu já sabe, né? Mas enfim. Aí deu tudo errado, né? Ela virou piada no mundo inteiro e mais um prato cheio para os paparazzi. Ou seja, Britney tava dando para os paparazzi, para a imprensa mundial, em 2007, tudo que eles mais queriam. O fundo do poço da vida e da carreira dela. Né? E ela virou piada mais uma vez. E você assistindo as matérias, você fica muito triste pela Britney e com muito ódio dessa imprensa escrota, né? Que vive disso, de sangue. Enfim, teve paparazzi na época que desejaram até que ela morresse. Por quê? Porque aí ia ser um prato cheio. Você não vê que o Michael Jackson morreu? E aí ele virou notícia no mundo inteiro, até hoje ele é notícia. Então, era isso que eles queriam. Depois disso, né, assim que ela saiu da apresentação dela do VMA, ela pediu para ver a apresentação dela. Quando ela viu, ela ficou horrorizada, em choque, muito triste e saiu de lá correndo, chorando, enfim. Aí continuaram as polêmicas, né? Aí agora nós vamos Aí continuaram as polêmicas e ela totalmente à deriva, né? Agora vamos pro ano de 2008. No início de 2008, né, ali por volta de janeiro, ela, durante as visitas que os filhos faziam para ela, né, esse Sunluft, né, esse cara dos infernos, ele falou para ela que o ex-marido dela, o Kevin, ligou e disse que ela podia ficar mais um tempo com as crianças. Aí ela ficou muito feliz. Só que aí os seguranças chegaram na hora que era para chegar mesmo e falaram assim, agora já tá na hora de devolver as crianças e devolver as crianças pra gente para levar eles pro pai. Aí ela ficou muito confusa, ligou pro Kevin, os dois brigaram e ela acreditou que se ela deixasse os filhos embora, ela nunca mais ia ver. Só que aí um dos filhos, o segurança conseguiu pegar e o outro, que eu acho que era o Sean, né? Ela se trancou com ele no banheiro e o circo estava armado. Mais uma polêmica para Britney Spears. Os paparazzi conseguiram invadir o condomínio onde ela morava. Chamaram vários carros de polícia, de ambulância, um helicóptero, enfim, foi uma confusão só. E aí, depois de várias horas de conversa com a polícia, conseguiram tirar ela do banheiro, pegaram o menino, devolveram pro pai, e ela saiu de lá numa maca. Foi internada contra a vontade numa clínica psiquiátrica, ficou várias horas lá. Depois decidiram que ela estava bem, que ela podia ir para casa. Aí depois disso, o Kevin entrou na justiça de novo, e o Kevin conseguiu a guarda total das crianças e conseguiu também o direito de que Britney não conseguisse mais nem ver os filhos dela. Ou seja, além dele ter a guarda total, ela não podia mais nem chegar perto dos filhos. É um escroto, né? Enfim. E a Britney, mais uma vez, à deriva, muito triste. Esse Sunluft continuando cercando ela, né? Este ser, né? Vou dizer o nome que merece para aqui não ficar muito pesado, mas enfim. Continuava ali na aba dela, né? Depois de um tempo, ela foi internada de novo, contra a vontade, né? E aí, dessa segunda internação involuntária, que foi armada pelo próprio Sam para fazer a Britney achar que a família estava querendo internar ela, a mãe da Britney, que tinha ficado um tempo afastada da filha, se reaproximou dela com a ajuda do Sunluft, porque o Sunluft queria fazer a imprensa e os fãs da Britney achar que ele era aceito pela família da Britney, né? Porque todo mundo já estava começando a desconfiar dele nessa época. E aí ela falou pro pai da Britney, né, o Jamie, ex-marido dela, as coisas que estavam acontecendo na casa dele. Ele já estava sabendo porque estava recebendo fofoca de uns paparazzi que era próximo dele. E a princípio o pai não queria fazer nada. Falou assim, não, ela se afastou da família, ela que se vire. Porque os fãs já estavam fazendo pressão em cima do pai para eles fazerem alguma coisa, né, pela Britney. Já estavam na aba do pai, faz alguma coisa. Né? E mal sabiam os próprios fãs da Britney que ao pedir pro pai da Britney interceder por ela, eles estavam abrindo caminho pro diabo fazer a festa na vida dela, que é isso que ele foi na vida dela, o próprio cão, né? Como a gente pode perceber hoje em dia, mas naquela época ninguém sabia. E aí a mãe da Britney contou pro pai da Britney tudo que estava acontecendo na casa da Britney, né? Que o Sam tava mandando, desmandando e tudo. E aí eles decidiram, né, com a ajuda de uma advogada, cujo nome eu não vou dizer aqui, né, porque o pessoal tá dizendo que onde se cita ela é tudo cancelado, mas enfim. Que com a ajuda de uma advogada, ele entrou na justiça com 2 pedidos. Um primeiro, que era que ele se tornasse tutor da vida
pessoal e da vida profissional da Britney Spears, sua filha, né? Segundo, uma ordem de restrição contra o Sunluft, ou seja, que ele fosse proibido por lei de se aproximar da Britney ou de qualquer pessoa relacionada a ela. E depois de aí mostraram várias provas contra o Sunluft, que ele estava sendo prejudicial para a vida da Britney, para a carreira também, né? Depois de darem várias provas para o juiz e tudo mais, conseguiram o laudo de um médico, né? Testando que a Britney, ela não, no momento, ela não era capaz de tomar conta da vida própria. Com tudo isso, eles conseguiram, a família da Britney Spears conseguiu essa ordem de restrição contra o Sunluft, e foi aí que o pai da Britney conseguiu virar curador da vida pessoal, profissional e financeira de Britney Spears. Com o Sunluft bem longe dela, e com a família dela ali, próximo a ela, e com o pai no comando, aparentemente todo mundo pensou, vai tudo se resolver agora, vai tudo voltar para os trilhos, né? A princípio foi isso que todo mundo pensou, e a princípio foi isso que foi feito, ou pelo menos foi isso que o pai da Britney conseguiu que os fãs acreditassem. Por quê? Agora começa o período mais leve na carreira, na vida de Britney, pelo menos foi o que passaram para nós fãs. Britney, como uma forma de reerguer a carreira dela, em imagem e tudo mais, o pai dela recontratou Larry Rudolph e a outra equipe que trabalhava com ela, né? Conversou com a gravadora dela, e aí tentaram reerguer a carreira dela de várias formas, como botando ela para participar do How I Met Your Mother, né? Que o episódio que ela fez muito sucesso, né? Anunciaram que ela estava em estúdio gravando um novo álbum imediatamente para já apagar logo as polêmicas. Como uma forma de apagar as polêmicas que ela vinha se metendo nos últimos tempos, um novo álbum, novos shows, uma nova turnê seria bom para ter matérias positivas para ela. E assim foi feito, né? Gravou o álbum Circus. Ela foi melhorando psicologicamente dos problemas mentais que ela estava tendo, e conforme ela fosse melhorando, iria aumentar o tempo que a justiça ia dando de tempo para ela ficar com os filhos, né? Isso foi muito bom para ela. O pai se mudou para casa da Britney, aparentemente para cuidar dela, né? E até aí estava indo tudo muito bem, né? Enfim. E aí entrou com a turnê Circus, lançou o álbum Circus no aniversário dela, 2 de dezembro, enfim. Foi um sucesso só. A nossa popstar Britney Spears, lá do começo da carreira, que brilhava, estava de volta, né? Até aí tudo bem. Mas a gente já via algumas coisas erradas naquela era. Por quê? Nessa era Circus. Por quê? Porque nos palcos ela já não tinha mais a mesma energia de antes. Ela não tinha mais aquele brilho, aquele fogo no olhar quando ela cantava, dançava, né? Ela estava um pouquinho mais robótica, mais lenta, né? Muitas pessoas na época atrelaram isso ao uso de remédios. Nesse ponto não estavam errados. Atrelaram também por conta da fratura no joelho, o que não é desculpa, porque depois ela se recuperou, enfim. Mas já não era mais aquela mesma Britney do começo da carreira que o mundo idolatrava, até a era In The Zone, porque na era Blackout ela estava no pior momento da sua carreira. Mas aí todo mundo, mas ela tá assim por conta de remédio, por conta do problema pessoal, mas depois ela vai voltar a ser o que era antes e tudo mais. Pelo menos foi assim que todo mundo achou. A era Circus foi muito bem sucedida, o Womanizer liderou no top da Hot 100, né, em primeiro lugar. O álbum Circus foi para o primeiro lugar da Hot 200, né, que é a tabela de álbuns. Enfim, sucesso só. Dessa vez a Billboard não quis boicotar ela, não. Deixou o barco rolar da maneira que estava indo. Sucesso só, turnê garantido. Infelizmente não foi no Brasil, não passou no Brasil. Infelizmente essa turnê também não ganhou um DVD, né? É uma das grandes revoltas dos fãs da Britney para a equipe da Britney, porque a Britney em si não tem culpa disso, né? Mas enfim, a era Circus aparentemente boa, tirando uma outra coisinha daqui que o pessoal reclamou, mas em termos gerais foi uma era bem trabalhada. Teve 4 singles: Womanizer, Circus, If You Seek Me e Raider. Raider, pra quem não sabe, tava no álbum Blackout, só que não chegou a ser lançado porque por conta dos problemas que ela teve, aí nem quiseram continuar a divulgação do álbum. Mas aí, essa é uma faixa que já estava em contrato para ser trabalhada. Então jogaram essa música pro álbum Circus para poder ser trabalhada lá, que já era uma era que a Britney estava um pouco melhor. E o clipe foi lançado, icônico, enfim. Britney Spears, né, gente? Não tem nem
do que reclamar. Mas enfim, né? E foi nessa era Circus que ficou-se sabendo um dia desses que ela foi obrigada a... Durante uma apresentação, ela saiu correndo por causa do cheiro de maconha. E uma das dançarinas disse recentemente que ela foi arrastada de volta para o palco. E ela não queria ficar lá porque ela fazia exames toxicológicos toda semana. E se fosse encontrado drogas no organismo dela, que ela não ia poder ver os filhos, né? Por isso que ela não queria voltar, porque o cheiro da maconha podia entrar no organismo dela. O famoso fumante não passivo podia acabar encontrando alguma coisa lá sem pedir de ver os filhos. Olha só como esse povo era cruel, ou seja... Não é que foi só na Piece of Me que ela foi obrigada a fazer as coisas. Tudo que ela fez de Circus pra cá, ela foi obrigada pelo pai dela. Tanto é que ela estava sem energia para esses shows desde 2008 até 2018. Não é porque ela deixou de ser aquela Britney. Não, a artista Britney Spears, a popstar que dançava como ninguém, tá lá dentro dela. O problema é que ela estava sendo obrigada, não era uma coisa que ela estava fazendo por amor, por tesão à música, era porque ela não estava afim mesmo, porque estava sendo obrigada. Quando você faz uma coisa por obrigação, não tem o mesmo efeito em você, a mesma força de vontade do que uma coisa que você quer muito fazer. É por isso que ela estava daquele jeito, mas enfim. Aí a era Circus se concluiu, aí passou-se um tempo, né? Veio a era Femme Fatale, em 2011. Nessa era, os problemas psicológicos dela estavam bem mais nítidos, rezam as más línguas que nesse período ela teve o segundo breakdown, mas como agora ela estava sendo monitorada pela equipe paga pelo pai, esse breakdown dela foi meio que escondido, não foi tão exposto para a mídia, mas se percebia muito pela forma que ela se vestia, andava, se comportava, que ela não estava bem. E até mesmo na própria turnê, que ela estava com um desempenho pior do que na era Circus. Mas ainda assim foi uma era que entregou vários ícones, vários hinos da cultura pop, como I Wanna Go, Hold It Against Me e Till the World Ends. Também teve Criminal como single, que por incrível que pareça só bombou aqui no Brasil. Lá fora meio que passou batido, né? Os fãs PR são os melhores, né, gente? Aqui não tem jeito. O Brasil só não domina o mundo porque não quer, né? Tem aquele meme. Mas enfim. E a Britney, ela continuou trabalhando na turnê Femme Fatale, né? Álbum, primeiro lugar na Hot 200. A música Hold It Against Me, primeiro lugar na Hot 100, enfim. Foi a última grande era dela, foi a Femme Fatale, que inclusive veio aqui pro Brasil. Teve aquela matéria do Pânico com o Christian Pior muito boa, depois vão atrás no YouTube pra ver, enfim. Só sucesso nessa época, né? Os singles em geral, os 3 primeiros singles entraram na Hot 100. Não sei se Criminal entrou, mas enfim, mas só fez sucesso mesmo aqui no Brasil, né? Veio aqui pro Brasil a turnê, foi a turnê que rodou mais países, enfim, né? Teve um DVD que, segundo os fãs, o DVD é uma porcaria. Teria sido muito melhor lançar o do Circus do que o do Femme Fatale, mas enfim. Aí em 2012, após o fim da era Femme Fatale, ela virou jurado do X Factor, né, o programa. E atualmente se encontra na internet vários boatos sobre o que ela andou fazendo, né? Lá a forma que a equipe dela tratava ela, enfim, como ela se comportava, como ela agia, enfim, né? Tem vários casos sinistros, enfim. Essa equipe dela, esse pai dela, olha, sem comentários. E aí nós vamos para 2013, no que é considerado por muitos a era mais polêmica da carreira dela depois de Blackout, porque foi a era em que menos teve Britney Spears como Britney Spears. Por quê? Lançou o polêmico álbum Britney Jean, que assim, que foi vendido como o álbum mais pessoal da carreira dela por ter o nome dela, né? O que não faz sentido nenhum, sendo que em 2001 ela já lançou um álbum Britney, então não precisava lançar um outro álbum com Britney, né, no título. E também porque tinha muito autotune em excesso, o will.i.am do Black Eyed Peas era o produtor, ele descartou vários produtores que tinham ideias boas pro álbum, o álbum ficou cheio de autotune, rezam as más línguas que tem música que nem foi a Britney que gravou, enfim, um escândalo só. O álbum ficou em 4º lugar, né, da Hot 200 de álbum. O Work Beat fez um sucesso moderado, né, do álbum. Fez sucesso assim, mais ou menos moderado. Foi o grande hit foi Work Beat, que nem falar essas coisas, mas enfim, né? Aí se você pegar Work Beat em tradução, significa, tradução BR, significa trabalho vadia.
Se você for pegar a letra de Work Beat e associar com o que vem acontecendo com a Britney nos dias de hoje, e com o fato do pai obrigar ela a trabalhar, você vê que é uma letra muito sinistra, gente. É cabuloso, assim, meu Deus do céu. É tipo o pai dela dizendo, trabalho, sua vadia. E ele chamava a Britney de vadia. Quando ele entrou como curador, falava que ela era uma vadia, que ela estava acima do peso, que ela era uma mãe horrível, enfim. Um idiota. Mas, enfim. Continuando, depois, né, aí teve a era Britney, essa era Britney Jean, foi um fracasso total, mas que ao mesmo tempo, nesse período, ela anunciou sua residência em Las Vegas, né, a Piece of Me, que durou de 2013 a 2017, e também teve a icônica Desert Tour, que todo mundo ficou aguardando foi um grande anúncio que ela disse que ia fazer nesse dia. Todo mundo achou que ia ser uma performance, alguma coisa do tipo, mas só foi ela andando ali no deserto com as meninas dançando Britney. Depois ela foi embora de helicóptero e só. Anunciou a residência e foi embora. Ninguém entendeu nada. Aconteceu algo parecido quando ela anunciou a Domination, mas enfim, né? Aí depois disso, né, ela ficou de 2013 a 2017 nessa residência, né, que até então era considerada como fim de carreira para os artistas, né, mas ela revolucionou, e agora essa residência é considerada como algo de suma importância para os artistas, considerado que, tipo, você já chegou num topo do sucesso tão grande que agora tem uma residência, você tem. Ela inovou essa imagem que as pessoas tinham de que é fim de carreira, não sei o que, não é nada disso. E ela ganhou um feriado para ela mesma em Las Vegas, né? E aí, nesse meio tempo, em 2015, ela lançou o single Pretty Girls com a Iggy Azalea, eu acho que é esse o nome, que foi um flop, né? Já adianto. Enfim, e a Iggy Azalea detonou a equipe da Britney na época. Ela falou algumas coisas sobre mal da equipe da Britney, né? Só que os fãs chamaram ela de recalcada e não sei o que, mas hoje em dia a gente fica, ela tá certa. O pessoal hoje em dia tem até que pedir desculpa pra ela, mas enfim. Aí, em 2016, a Britney lançou o icônico álbum Glory, seu último álbum de estúdio. Não teve nenhum grande hit, né? Mas os fãs gostam muito de Do You Wanna Come Over, Change Your Mind, Liar, Mood Ring, né? Eu gosto de Exaolic também, que foi uma música recentemente vazada na internet, agora em 2021, que ia ser desse álbum, que pra mim é melhor do que muitas faixas que estão lá. Podia tirar Private Show e Clumsy de boa, tipo, tira isso. Make Me foi lançada como o lead single do álbum, né, que é o single principal. Só que o clipe foi o pior clipe da era da Britney. De toda a videografia da Britney foi o pior clipe, o Make Me, que era pra ser uma coisa, aí depois virou outra, e depois Marroco foi lançado, foi uma outra coisa que já nem era Marroco, que virou outra coisa que o diretor ia lançar e trocar de diretor, enfim. Aí ela já começou meio cagada por isso. Aí depois veio Slumber Party, que no álbum a Britney canta sozinha, mas que pro clipe ela chamou uma cantora novata até então, Tinashe. O clipe, se o seu clipe antecessor é o pior da carreira dela, Slumber Party é um dos melhores, né? Muito bem trabalhado, produzido, enfim. Icônico. Pena que não foi indicado para nenhuma categoria, né? Nem nada disso. Enfim, a Era Glory, ela participou de vários programas de televisão e se apresentou, enfim. Já foi uma era melhor trabalhada, sem comparação com a Britney Jean. Rezam as más línguas que o Britney Jean serviu para divulgar a residência. Aí rezam outras línguas dizem que a residência serviu para divulgar o Britney Jean. Enfim. Mas durante a residência de Las Vegas, ela só cantou Work Beat, praticamente. Acho que se cantou uma ou duas, só foi uma vez. Perfume Alien, enfim. Mas agora voltando aqui para a Era Glory, foi uma era assim como a Britney Jean, só teve 2 singles, né? Mas foi uma era melhor trabalhada, né? Que nem eu já falei. Ela se divulgou melhor, né? A era, né? Participou lá daquele programa lá de que tem aquele James Corner, né? Que entrevista o pessoal dirigindo carro, da Ellen DeGeneres, entre outros programas de televisão, entrevista, né? Enfim, a Era Glory foi muito bem trabalhada e é considerado um dos 3 pilares da carreira da Britney Jean. A trilogia da Britney Jean. Glory,
Blackout in the Zone, considerada pelos fãs os 3 melhores álbuns da carreira dela, né? Assim, e eu tenho que concordar porque Glory foi muito icônico e foi uma era um pouquinho melhor trabalhada. E ficou em terceiro lugar na lista da Hot 200 da Billboard de álbuns, né? E passado o ano de 2016, né? Fomos para 2017, né? Que foi o último ano da residência dela em Las Vegas, né? E nesse meio tempo ela lançou vários perfumes, né? Lançou alguns singles avulsos, como Pretty Girls. Também Ulala, que foi o tema do filme Smurfs 2, né? Enfim, e clipes e entrevistas e programas de TV e tudo mais, né? Turnês mundiais, vocês veem, né? Nós chegamos ao ano de 2018, quando ela faz uma mini turnê pela América do Norte, né? E essa mini turnê, ela falou em junho, no depoimento dela para a juíza, que ela foi obrigada a fazer essa turnê de 2018, né? Que inclusive obrigaram ela a fazer doente, com quase 40 graus de febre, ela quase desmaiando. Vocês podem pegar em um dos vídeos do YouTube dessa turnê, ela chorando e as bailarina apoiando ela, ou seja, é pela pressão dela estar fazendo tudo aquilo obrigada, doente, né? O pai tava cada vez pegando mais pesado, porque ele queria mais dinheiro. E assim, ninguém entendeu nada, todo mundo achou que era emoção por parte dela, mas era tristeza e desespero mesmo. Ela queria dar um grito de socorro, mas tipo, ela convivia com várias pessoas, mas ela não podia pedir ajuda, porque a equipe comandada pelo pai, mas o próprio pai, propriamente, ameaçava ela, tipo, você não vai mais ver seus filhos, você não vai ter mais direito a isso e aquilo, por conta dessa tutela abusiva, né? E aí seguiu o resto de 2018, aparentemente, foi o último ano, assim, bom da popstar Britney Spears pro público, né, vamos dizer assim. E aí chegamos no fatídico ano de 2019, né, que é o ano em que é anunciado o cancelamento da turnê Domination, né? Que do que ela terminou essa mini turnê em 2018, ela anunciou no mesmo ano uma nova residência, uma nova residência chamada Domination. E aí essa residência foi cancelada no início de 2019, né? E ninguém entendeu nada, aí ela explicou porque o pai sofreu uma ruptura do cólon, né? Que ele estava muito doente, que ela queria ficar um tempo com ele. Todo mundo comprou essa conversa, mas já ficou meio assim, porque a gente já vive numa era, 2019 já é uma era que o pessoal tá mais esperto com as coisas. Todo mundo ficou assim, tipo, nossa, uma situação, mas que estranho, não sei o que, mas todo mundo comprou, porque era a explicação que tinha no Instagram dela no primeiro momento, né? Aí depois disso ela sumiu por vários meses, ninguém viu mais ela, não postou mais nada. Até que do nada ela faz uma postagem dizendo que tirou um tempo pra si, que todo mundo precisa cuidar da mente, uma coisa assim, né? E alguns dias depois vaza de um podcast de um Instagram famoso lá nos Estados Unidos, dizendo que uma fonte anônima informou para elas, as meninas lá do podcast, que a Britney foi internada numa clínica psiquiátrica contra a vontade dela. E foi a partir daí que deu-se início ao movimento Free Britney, que é um movimento formado por vários fãs da Britney nos Estados Unidos e no resto do mundo, pedindo pelo fim da conservadoria e que a família da Britney Spears pague por todos os danos financeiros, físicos e psicológicos que causaram a mesma, né? Porque não foi só obrigar ela a fazer show, não. Eles acabaram causando mais danos psicológicos para ela e físico também. Tanto é tão físico que ela é obrigada pelo pai a ter um DIU dentro de seu organismo para impedir que ela tenha filhos. Ela é impedida pelo pai de casar, é impedida pelo pai de votar. Ela não pode sair de casa sem a permissão do pai dela, ou seja, basicamente ela é uma refém do pai dela. Virou uma refém do seu sucesso, do seu dinheiro, da sua fama. Tudo isso porque o louco do pai dela está no comando. Mas enfim, né? Ela, enfim, você vê, é uma vida muito triste. Uma pessoa que ganha milhões por ano, ela tem direito a $2.000 por semana. Para nós brasileiros, né, meros mortais, $2.000 é muito dinheiro, mas para ela, para quem ganha milhões por mês, não é nada. É que nem você trabalha e ganha 1.400 por mês, você só tem direito a, sei lá, R$100 desse dinheiro. Tipo, é muito pouco, né?
E muito triste também essa situação dela. E aí, de 2019 para cá, o movimento vem cada vez aumentando mais e mais, né? O Free Britney. E o pai dela tá tendo seus podres, assim como o resto da família, cada vez mais expostos na imprensa mundial, né? Já chegou no ponto que eles não têm mais para onde correr, né? Eles, a princípio, tentaram jogar panos quentes em cima dessas notícias sobre a tutela dela, vazamentos de clipe, de uma música aqui, outra ali, de uma informação daqui, outra de lá, mas a gente já chegou no patamar que isso daí não serve mais para cobrir nada, que agora o povo está de olho na equipe do pai, no pai, na família. Acabou se provando que não só o pai, mas os irmãos, o irmão, a irmã da Britney, a própria mãe da Britney, o que é mais assustador para mim, estão envolvidos nessa tutela corrupta, né? Vamos dizer assim, né? Atualmente ela conseguiu trocar de advogado, porque até então era um advogado imposto pela corte americana, né? Rezam as más línguas que o advogado anterior era pago pela Britney, era pago pelo pai da Britney, né? Para fazer esse processo se estender o máximo possível, tipo, para ele não largar a mão, né? Da tutela dela, mas na verdade ele quer o dinheiro e ele queria continuar trabalhando, só que ela já anunciou que enquanto ela não sair dessa conservadoria, que ela não vai trabalhar, não tem como nenhum juiz no mundo obrigar alguém a trabalhar, porque aí já se torna trabalho escravo, né? E até ilegal por lei se obrigar uma pessoa a trabalhar, né? Contra a vontade, assim, na situação dela, né? Porque uma coisa é você não querer trabalhar ou a pessoa querer te demitir. Mas você forçar uma pessoa a trabalhar, sendo que essa pessoa praticamente não vê nada do dinheiro que ela lucra. Isso aí para mim já é trabalho escravo. Fora que a questão do DIU inserido no organismo dela, para mim é considerado violação corporal ou estupro, para quem quiser uma linguagem mais clara. Porque a partir do momento que você obriga uma mulher, porque a mulher, ela tem que ser, eu vou militar aqui um pouquinho, né, fazer um momento feminista, porque a mulher tem que ter controle, ordem sobre o seu próprio corpo. Sabe aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras? Então, se ela quer ter filho, ela tem que ter filho mesmo. Por quê? Porque ela quer ter filho, a Britney. E você obrigar ela a ter um DIU inserido dentro dela, você está se posicionando em relação, não, você não vai ter filho, coloca isso aí. Gente, isso já é estupro. Já é considerado ato de estupro, é um ato violento contra o corpo de uma mulher. Não precisa ser necessariamente ato sexual. Um DIU ou qualquer outra coisa inserida no corpo da mulher contra a vontade dela é considerado um ato de estupro, gente. E outras redes sociais dela tem várias mensagens subliminares, né? Enfim, você pode perceber muita coisa errada ali. Não é ela que posta, tá? Antes que vocês se perguntem, né? É óbvio. A essa altura todo mundo já sabe que a equipe do pai tá desesperada e posta cada coisa lá só para tentar desviar o foco. Mas como eu já falei, chegamos a um ponto que não tem mais como o foco ser desviado, porque o foco tá todo nessa tutela, conservadoria, nas audiências, porque ela vai conseguir se livrar? Eu acredito que sim, mas ainda vai levar um tempinho, porque agora que ela veio trocar de advogado, e aparentemente ela é uma advogada até muito mais competente do que o outro que estava lá, né? Que em 13 anos não fez porra nenhuma, com o perdão da palavra, mas enfim, né? Vamos ter fé que ela vai se livrar disso, né? O mais breve possível, né? Não sabemos quando, mas vamos ficar de olho aí, né? E dar apoio ao movimento, né? Tem muita gente cobrando vários artistas, tipo Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Rihanna, que não se posicionaram. Gente, cada um, quem for se posicionar, se posicione porque quer, porque seu coração pediu. Você, se for se posicionar só porque os outros estão fazendo pressão, não se posicione, porque o que a Britney precisa no momento é de pessoas que estejam ao lado dela, de pessoas que queiram bem dela. Querer se aproveitar desse momento que está em grande foco na mídia só para aparecer, para dizer que está junto, é melhor não. Fica lá no seu canto, gravando suas músicas, enfim. Né? A Britney não precisa desse tipo de pessoa. Eu acho que ela já chegou no ponto da vida dela que já tem gente tóxica demais na vida dela. Não precisa de mais gente querendo se curar para ganhar visibilidade, né? E eu, como fã, fico triste, né, com os fatos que vem acontecendo nos últimos tempos com ela, mas feliz porque agora ela está empenhada de verdade nessa causa de se livrar
do poder de influência do pai da família, e ela já falou, né, naquele depoimento que ela deu, de 23 de junho, que depois que ela se livrar da tutela, a primeira coisa que ela vai fazer é processar todo mundo, porque todo mundo causou danos físicos e psicológicos para ela, né? Que o que fizeram com ela foi totalmente desumana. E o depoimento que ela dá para a juíza, vocês podem pegar no YouTube depois, né? Tem vários youtubers que falam sobre tudo que ela falou, tem até o próprio depoimento dela no YouTube legendado. É muito triste, gente. Tudo que ela fala que fizeram com ela. Eu não vou entrar aqui mais nos detalhes, porque esse podcast já tá longo demais. Mas, assim, tudo que fizeram com ela é muito triste. Mas o que mais me pegou foi a questão do DIU. Assim, pra me falar, de todas as polêmicas, foi a maior. Não que as outras não fossem, também já era muito triste. Mas essa do DIU me pegou, assim, de um jeito profundo. Como mulher, né? Você não precisa estar num relacionamento com alguém, não. Como mulher, você já se sente violado só de escutar isso. Imagine você estar nessa situação, né? Mas, enfim, né? Vamos mandar boas vibrações para ela. Espero que com esse longo podcast vocês tenham entendido o porquê dela estar inserida nessa tutela abusiva, né? Por conta daqueles acontecimentos lá de 2006 até 2008. E que o psicológico dela, pessoas lá do começo da década dela, lá do Justin Timberlake, já começaram a tentar denegrir a imagem dela, e com isso o psicológico dela foi se abalando. Aí eu esqueci de falar que durante o ano de 2004, ela teve um casamento que durou apenas 2 dias, né? 55 horas, que é 2 dias e algumas horas, né? Com um amigo dela, Jason Alexander, uma coisa assim, né? Ou seja, que ela se casou numa capela em Las Vegas, aí 2 dias depois o empresário e a mãe dela obrigaram ela a pedir o divórcio, enfim. Aí esse cara apareceu um dia desse na mídia dizendo que a equipe dela me ameaçou, que não sei o quê. Agora, não sei o que acontece, que agora decidiu aparecer um monte de gente dizendo assim, porque eu percebi uma coisa estranha, porque eles falaram pra mim que não sei o quê, eu vi eles fazendo tal coisa. Engraçado que nenhum desse pessoal apareceu antes, né, só agora, né, muita coincidência até demais pra ser verdade. É gente querendo aparecer na aba. É o mesmo que tá acontecendo com a Juliette. Um monte de gente que eu acho que nem gosta dela, mas que tá querendo se escorar no sucesso que a Juliette tá fazendo por conta do sucesso dela no BBB. Mas enfim, isso daí é outro assunto. E é isso aí, gente. É esse podcast, né? Diferente dos outros que até agora foi só sobre filme, eu já vou retomar, vou reassistir alguns filmes. Eu não tenho lançado podcast um tempinho, porque eu não tô assistindo muito filme esse tempo, né? Mas agora eu vou retomar os filmes, vou retomar os podcasts, eu tenho muita coisa para falar, mas eu queria falar sobre a Britney, porque eu sou muito fã dela. Dessa vez eu queria fazer um podcast sem roteiro, só pelo que eu conheço da vida dela, né? E torcer para que ela fique livre desse pai e de toda a família. E vamos torcer aí, hashtag Free Britney no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, saúde e abraço.